Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula sobre ensaios de materiais. Nessa unidade, estamos dando ênfase aos ensaios não destrutivos. Um dos avanços tecnológicos mais importantes na engenharia podem ser atribuídos a essa modalidade de ensaios. Eles investigam a sanidade dos materiais sem, contudo, destruí-los ou introduzir qualquer tipo de alteração nas suas características. Eles são aplicados na inspeção de matéria-prima, no controle de processo de fabricação e na inspeção final. Os ensaios não destrutivos constituem uma ferramenta indispensável para o controle da qualidade dos produtos que são produzidos pela indústria moderna. Quando se deseja inspecionar com finalidade de investigar sobre defeitos internos, existem poderosos métodos que podem detectar com alta sensibilidade descontinuidades com poucos milímetros de extensão. Eles são usados principalmente nas indústrias de petróleo, petroquímica, nuclear, alimentícia, farmacêutica, nas indústrias de geração de energia, para principalmente inspeções, por exemplo, de soldas, de materiais fundidos e ainda na indústria bélica, né, para inspeção de explosivos, armamentos, mísseis, etc. Nós estamos falando aqui basicamente de dois métodos, e são eles o ensaio não destrutivo de ultrassom, que já foi estudado anteriormente, e o ensaio destrutivo por radiografia. A radiografia, né, assim como o ultrassom, desempenha um papel importante na comprovação da qualidade da peça ou do componente em conformidade com os requisitos das normas, das especificações e os códigos de fabricação. Uma outra observação importante é que esses dois métodos são ainda usados na qualificação, por exemplo, de soldadores e operadores de soldagem, pois eles proporcionam registros importantes para a documentação da qualidade. Após essa breve introdução, vamos avançar falando um pouco mais sobre o ensaio não destrutivo por radiografia, já que, conforme foi mencionado, o ensaio de ultrassom foi tema da aula anterior e, portanto, já foi estudado. Para dar início, né, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: em que consiste o ensaio de radiografia? Como ele é realizado? Quais são seus principais equipamentos, as técnicas empregadas e as suas aplicações? Além disso, quais são as suas vantagens se comparado com outros tipos de ensaios não destrutivos? Antes de iniciarmos, é bom frisar que o ensaio de radiografia que vamos abordar é radiografia industrial. Isso mesmo. Apesar de possuir algumas semelhanças com os exames de radiografia clínica, nesse caso trata-se exclusivamente do ensaio não destrutivo por radiografia industrial, ou seja, aqueles aplicados dentro da indústria. Por definição, o ensaio por radiografia industrial caracteriza-se pelo uso de radiações ionizantes para fotografar os defeitos dos produtos ensaiados. A radiação atravessa as paredes do material e registra no filme radiográfico uma imagem radiográfica do material inspecionado. O inspetor de radiografia industrial avalia então essa imagem formada e interpreta o resultado da radiografia. No relatório vai ser analisado, por exemplo, toda a condição, né, dessa imperfeição ou dessa descontinuidade, como queiram, e vai apresentar a aprovação ou a reprovação do material inspecionado.
A reprovação pode ocorrer quando a imagem radiográfica revela imperfeições no produto, conforme eu disse, tais como trincas, poros, falta de fusão, falta ou excesso de penetração, no caso de juntas soldadas, né? Inclusão de escória, dentre outros tipos de descontinuidades ou defeitos. Nessa imagem nós podemos ver, né, alguns exemplos desses tipos de descontinuidades que eu acabei de citar, como por exemplo, né, uma solda, né, contendo inclusões de escória. Aqui está em destaque, né, pela imagem. Nós temos também a porosidade, que foi detectada, e a falta de fusão num cordão de solda. Falhas, por exemplo, ao longo do cordão no sentido longitudinal. Aqui no caso em destaque seria uma trinca. E uma imagem, por exemplo, que foi processada digitalmente, mostrando, né, os detalhes de uma tubulação e a inspeção em semicondutores. O ensaio de radiografia industrial pode ser executado através de fontes radioativas, as chamadas gammagrafia, ou através de máquinas geradoras de raio-x. Em ambos os casos, a radiação ionizante utilizada representa um elevado grau de risco, né, para a saúde do trabalhador. Por isso, nesse tipo de ensaio, né, o ensaio por radiografia industrial deve ser executado por equipes muito bem treinadas e com pessoal qualificado. Além disso, o equipamento deve estar calibrado e com a manutenção preventiva em dia. Devido ao risco envolvido, o ensaio por radiografia é executado de acordo com as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o CENEM. São várias normas voltadas à proteção radiológica e que devem ser seguidas à risca, para que as empresas, né, que realizam esse tipo de ensaio possam ser autorizadas e licenciadas. Quando pensamos em radiografia, vem à tona o conceito de radiação. Então, nesse tipo de ensaio acontece um fenômeno da absorção diferenciada da radiação penetrante pela peça que está sendo inspecionada. Então, podemos entender que há diferenças na densidade e variações na espessura do material, ou mesmo diferenças nas características de absorção causadas por variações na composição do material. Na verdade, em termos práticos, né, nós podemos entender que em diferentes regiões de uma peça absorverão quantidades diferentes de radiação penetrante. Essa absorção diferenciada da radiação poderá ser detectada através de um filme ou através de um tubo de imagem ou mesmo medida por detectores eletrônicos de radiação. Essa variação na quantidade de radiação absorvida, detectada através de um meio, irá então nos indicar, entre outras coisas, a existência de uma falha interna ou defeito no material. A radiografia industrial é então usada para detectar variação de uma região de um determinado material que apresenta então uma diferença, seja em espessura ou densidade, comparado com a região vizinha. Em outras palavras, né, a radiografia é um método capaz de detectar com boa sensibilidade defeitos volumétricos. Isso quer dizer que a capacidade do processo de detectar defeitos com pequenas espessuras em planos perpendiculares ao feixe de radiação, como por exemplo trinca, dependerá da técnica aplicada no ensaio que está sendo realizado.
Defeitos volumétricos, como vazios e inclusões que apresentam espessura variável em todas as direções, serão então facilmente detectadas, desde que não sejam muito pequenos em relação à espessura da peça. Nessa imagem podemos ter uma visão do que está sendo falado. Observem, temos o material a ser inspecionado, a fonte geradora de radiação. Nesse exemplo, estamos considerando aqui um cordão de solda, que apresenta descontinuidade. Veja que, na medida que o feixe de radiação atinge o local onde está localizada a descontinuidade, essa, ao ser detectada, pode ser revelada em um filme radiográfico, conforme foi mencionado anteriormente. Estamos mencionando aqui alguns conceitos técnicos, alguns termos também relacionados à área de radiografia industrial. Sendo assim, torna-se necessário que façamos nesse momento uma breve contextualização histórica, para que mais à frente você consiga entender melhor esse tipo de ensaio. Precisamos então entender como se deu a descoberta da radioatividade, visto que o ensaio de radiografia tem como base exatamente a descoberta científica desse fenômeno. A radioatividade foi descoberta em 1896 pelo cientista francês Henri Becquerel, ao estudar a fosforescência natural das substâncias. Utilizando amostras que continham urânio, Becquerel observou que as emissões radioativas ocorriam espontaneamente. Os principais tipos de radioatividade são emissões alfa, beta e gama. Muitos estudos realizados antes e depois da descoberta de Becquerel foram importantes para chegar ao conhecimento que se tem hoje sobre a radioatividade. Os estudos realizados entre o final do século XIX e o século XX levaram também a inúmeras descobertas sobre a estrutura atômica. Com a descoberta dos prótons, dos elétrons e nêutrons, desenvolveu-se o chamado modelo atômico de Rutherford-Bohr, que foi o que melhor explicou o comportamento atômico. Ao analisar a estrutura atômica, o químico e físico inglês William Crookes descobriu os raios catódicos ao realizar experimentos com descargas elétricas a pressões baixíssimas em gases. Já em 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad Roentgen fez modificações às ampolas de Crookes, introduzindo anteparos metálicos inclinados anticatodo, que eram atingidos por raios catódicos. Ao colocar a mão da sua esposa entre a ampola e uma chapa fotográfica, o físico constatou que era possível ver à sombra os ossos de sua mão e do anel que ela usava. Esse novo tipo de raio descoberto por Roentgen espantou o mundo na época por demonstrar que com a sua descoberta era possível ver através do corpo humano. Com a produção da primeira radiografia, Roentgen recebeu o Prêmio Nobel em 1901. Ele mostrou que o impacto produzido pelos raios catódicos sobre o anticatodo era capaz de produzir raio-x, tornando fluorescentes ou fosforescentes certas substâncias. Em 1896, o químico francês Antoine-Henri Becquerel decidiu investigar se a fosforescência natural poderia estar ligada aos raios-x. Então ele constatou que uma experiência poderia emitir radiação espontânea, sem absorver os raios solares, por exemplo. As substâncias utilizadas por Becquerel foram sais de urânio, que ao serem colocadas em frascos próximos a uma placa fotográfica e na ausência de luz, escurecia as chapas fotográficas. As emissões sobre as placas foram nomeadas de raios de Becquerel,
mas posteriormente receberia o nome de emissões radioativas. Em 1897, Marie Curie, física de origem polonesa, decidiu estudar os raios de Becquerel. As investigações de Curie confirmaram que todos os sais produziam o mesmo resultado, pois se tratava de uma propriedade de um elemento comum a todos eles, o urânio. A partir de então, Marie Curie e seu marido Pierre Curie trabalharam juntos isolando o urânio do minério. O casal descobriu dois novos elementos químicos, com emissões radioativas superiores ao elemento estudado. Esses dois elementos foram chamados de polônio e rádio, e agraciou Marie Curie com 2 prêmios Nobel em 1911. Em 1898, Ernest Rutherford testou as radiações provenientes de um material radioativo sob uma tela fluorescente, descobrindo então 2 tipos de radiação, a alfa e a beta. Devido à partícula alfa ser atraída pela placa negativa e sofrer um desvio, Rutherford constatou que esse tipo de radiação deveria ter carga positiva. Já a partícula beta, atraída pela placa positiva e desviada em sua direção, teria carga negativa. Agora, em 1900, o químico e físico francês Paul Ulrich Villard observou um terceiro tipo de radiação, denominado radiação gama. Quando um feixe de uma amostra radioativa passa por 2 placas eletricamente carregadas, ocorre a subdivisão em 3 tipos de radiações. Observe essa imagem. Os diferentes tipos de emissões foram comprovados, então, pelo aparecimento de manchas luminosas em uma tela fluorescente ou chapa fotográfica. As emissões alfa, beta e gama têm energia suficiente, então, para arrancar elétrons e transformar átomos ou moléculas em íons ou radicais livres. Por isso, são chamadas de radiações ionizantes. Observe, então, essa imagem mostrando, então, uma experiência de Rutherford e o seu modelo atômico. Nós temos aqui a fonte, né, a caixa de chumbo, né, as fontes de emissão de partículas de radiação. Ao centro, a lâmina fina de ouro. Aqui mais uma imagem mostrando o processo de reflexão e a passagem de partícula ionizante através do material, né, que são as folhas de ouro. E nessa tabela nós temos as partículas alfa, beta e gama. A natureza das partículas, né? No caso, a alfa formada por 2 prótons e 2 nêutrons. A beta um elétron produzido com transformações nucleares. E a gama, radiação eletromagnética. E na última coluna, o poder de penetração de cada uma delas. Então você pode comparar, né, nas partículas gama, por exemplo, o poder de penetração é bem alto em relação às demais. Então, o nome radiação penetrante se originou da propriedade de que certas formas de energia radiante possuem de atravessar materiais opacos, a luz sensível. Então, podemos distinguir 2 tipos de radiação penetrante usados em radiografia industrial: os raios X e os raios gama. Eles se distinguem da luz visível por possuir um comprimento de onda extremamente curto, o que lhes dá a capacidade de atravessarem materiais que absorvem ou refletem a luz visível. Por serem de natureza semelhante à luz, os raios X e o raio gama possuem uma série de propriedades em comum com a luz. A
A primeira é que elas se deslocam em linha reta. A segunda, que podem atravessar materiais opacos à luz ao fazê-lo, né, são parcialmente absorvidos por esses materiais. A terceira, que podem impressionar películas fotográficas, formando imagens. Em quarto, provoca o fenômeno da fluorescência. Em quinto, provocam efeitos genéticos. E por último, provocam ionizações de gases. Então, nós podemos definir, né, os raios-x como uma forma de radiação eletromagnética indiretamente ionizante, de natureza semelhante à luz. A maioria dos raios-x possui comprimentos de onda entre 0,01 a 10 nanômetros, inclusive maiores, né, do que os raios gamas. E o raio gama, que também é um tipo de radiação eletromagnética de alta frequência, produzida geralmente por elementos radiativos. Possui comprimento de onda de alguns picômetros até comprimentos muito menores. Creio que a partir desse momento, e já que você está por dentro de todos os conceitos que foram apresentados, você pode estar se perguntando, né, sobre a utilização da radiação no meio industrial, de uma forma mais prática, né? Quando os raios-x destinados ao uso industrial, eles são gerados numa ampola de vidro, denominada tubo de Coolidge, que possui duas partes distintas, o anodo e o catodo. O anodo e o catodo são submetidos a uma tensão elétrica da ordem de milhares de volts, sendo o polo positivo ligado ao anodo e o negativo no catodo. O anodo é constituído de uma pequena parte fabricada em tungstênio, também denominada de alvo, e o catodo de um pequeno filamento, tal qual uma lâmpada incandescente, muito parecido com uma lâmpada, né? Por onde passa uma corrente elétrica da ordem de miliamperes. Quando o tubo é ligado, a corrente elétrica do filamento se aquece e passa a emitir espontaneamente elétrons, que são atraídos e acelerados em direção ao alvo. Nessa interação dos elétrons com os átomos de tungstênio, ocorre a desaceleração repentina dos elétrons, transformando a energia cinética adquirida em raio-x. Outros fenômenos de interação dos elétrons acelerados com as camadas eletrônicas dos átomos de tungstênio também são responsáveis pela emissão de raio-x. Então, os raios-x são gerados nas camadas eletrônicas dos átomos por variados processos físicos. Caracteriza-se, assim, por apresentar um espectro contínuo de emissão, ao contrário das radiações gama. Em outras palavras, os raios-x emitidos pelo aparelho apresentam uma grande variedade de comprimentos de onda, ou seja, que a energia varia de uma forma contínua. Observe esse esquema, né, conforme foi mencionado anteriormente. Aqui nós temos o esquema de tubos convencionais de raio-x industrial. Então você pode ver, por exemplo, o catodo, o anodo e o alvo, né? O tubo da esquerda é um tubo metálico, né? E o da direita é de vidro. Os tamanhos das ampolas ou tubos são em função da tensão máxima de operação do aparelho. Do ponto de vista da radiografia, uma tensão especial deve ser dada ao alvo, contido no anodo. Sua superfície é atingida pelo fluxo eletrônico proveniente do filamento e denomina-se foco térmico. É importante que essa superfície seja suficientemente grande para evitar um superaquecimento local, que poderia então deteriorar o anodo e permitir
uma rápida transmissão de calor. Para obter-se imagens com nitidez máxima, as dimensões do foco óptico devem ser as menores possíveis. As especificações de aparelhos geralmente mencionam, né, as dimensões do foco óptico. O calor que acompanha a formação do raio-x é considerável e, portanto, é necessário especial atenção aos sistemas e aos métodos para refrigerar o anodo. Essa refrigeração pode ser feita de várias maneiras, né? Então, nós temos a refrigeração por irradiação. Nesse caso, o bloco de tungstênio compõe o alvo, né, e se aquece e o calor se irradia pelo anodo. Temos também a refrigeração por convecção, onde o calor irradiado pelo anodo se transmite ao prolongamento de cobre, o qual está imerso em um óleo ou gás, que se refrigera por convecção natural, ou seja, por circulação. E ainda nós temos a refrigeração por circulação forçada de água. Nesse caso, a refrigeração, né, é limitada principalmente se o aparelho for operado continuamente, ou mesmo exposto ao sol, no caso de trabalhos de campo, né? Nesse caso, a circulação de água por uma serpentina interna à unidade geradora, ela é eficaz, né, e permite então o uso do aparelho por longos períodos. Sobre os equipamentos de raio-x industrial, existem diversas características que são importantes e devem ser observadas. A primeira delas é a tensão e a corrente elétrica máxima que pode ser aplicada, o tamanho do ponto focal e o tipo de feixe de radiação, e também o peso e o tamanho do equipamento. Com relação à forma geométrica do anodo no tubo, nós temos a forma plana e angulada, né? Nós temos também uma outra forma geométrica que é a cone. Na primeira, na plana e angulada, o feixe de radiação é direcional. E na segunda, o feixe de radiação é panorâmico, com irradiação a 360 graus, que é a abertura determinada. Os equipamentos eles podem ser portáteis, né, com voltagens até 400 kV, ou de tubos refrigerados, conforme foi dito anteriormente, cuja refrigeração pode ser feita a gás, no caso aí são equipamentos mais leves, ou a óleo, que estão mais relacionados aos equipamentos mais pesados. Nessa imagem aqui nós temos um exemplo, né, de um equipamento para raio-x industrial de até 300 kV. Dessa forma, né, os raios-x emitidos por um determinado aparelho apresentam uma grande variedade de comprimento de onda, conforme já foi mencionado. O conceito de qualidade da radiação está ligado, então, à energia do feixe de raio-x. Quando aumentamos a tensão do aparelho, aumentamos também a energia do feixe gerado. Estamos aumentando, por consequência, né, a qualidade da radiação e o poder de penetração. O raio-x de alta energia, geralmente produzidos em tensões superiores a 120 kV, são também chamados de raios duros. Os raios-x gerados em tensão inferiores a 50 kV são chamados de raios moles. O conceito de intensidade de radiação se refere à quantidade de raios-x produzidos de uma forma mais correta aos números de fótons produzidos. Quando aumentamos a corrente do filamento, fazemos com que ele se aqueça mais, liberando um número maior de elétrons. Isso fará com que ocorra um aumento na intensidade da radiação gerada, sem implicar em aumento da qualidade dessa mesma radiação. Em outras palavras, nós conseguimos aumentar bastante a intensidade, sem aumentar a energia do feixe de radiação. De forma mais prática, podemos dizer que a qualidade da radiação, que é essa energia, né, se relaciona com a capacidade de penetração dos materiais, enquanto que a intensidade está mais intimamente ligada ao tempo de exposição.
A foto ao lado representa uma unidade de comando, né, de um aparelho de raio-x industrial moderno. O painel digital resume uma série de informações técnicas sobre a exposição, tais como distância, fonte, filme, tensão, corrente, tempo de exposição. E essas informações no display poderá ser memorizada e recuperada depois, quando necessário. Aqui nós temos um exemplo de máquinas e tubos geradores de raio-x industrial, né, no modelo Seifert Isovolt. São tubos comprovados, né, em campo para geradores de raio-x. São excelentes soluções para inspeção radiográfica, radioscópica, além de aplicações radiométricas e dosimetria. Os geradores portáteis, por exemplo, de raio-x, né, são projetados para ter confiabilidade nas condições mais difíceis, né? São equipamentos que possuem maior estabilidade, desempenho de radiação, né? Então, são equipamentos assim de última geração aqui, né? Nós podemos ver. Aqui nós temos um outro exemplo dos geradores portáteis de raio-x da Seifert Eresco MF4. Aqui nós temos uma imagem, né, de um inspetor fazendo uma inspeção numa solda de uma tubulação. Esses equipamentos, alguns não são portáteis e necessitam de instalação adequada, tanto do ponto de vista da movimentação do aparelho, como também das espessuras, né, das paredes que são avaliadas, né, e pode inclusive alcançar cercas até de 1,2 metros. Nessa imagem nós vemos um esquema de um tubo cerâmico de raio-x industrial. Aqui mais um exemplo, né, onde nós temos um equipamento de raio-x panorâmico. Você pode observar, né, o suporte para manuseio. Nós temos ali o revestimento de chumbo, o tubo de raio-x panorâmico na parte interna e o feixe primário de raio-x. Aqui um outro equipamento, né, com um modelo de acelerador. Aqui nós temos também um acelerador linear em peças, né, com espessura de 20 a 300 milímetros. Tem ali um inspetor, né, fazendo seu trabalho. Ele está posicionando, né, o acelerador em relação à peça, exatamente no local onde será ensaiado. Os aceleradores lineares são aparelhos similares aos aparelhos de raio-x convencionais, com a diferença que os elétrons são acelerados por meio de um sistema de ondas de alta frequência, adquirindo altas velocidades ao longo do tubo retilíneo. Os elétrons, ao se chocarem com o alvo, transformam a energia cinética adquirida em calor e raio-x, com altas energias, cujo valor dependerá então da aplicação. Aqui nós temos um outro esquema funcional de um acelerador linear. Então, a parte interna, né? Nós temos ali a bomba, as ventanas, as bobinas de enfoque, as guias de onda. Nós temos a saída de raio-x. Os belatrons são considerados como transformadores de alta tensão, o que consiste na aceleração dos elétrons na trajetória em forma circular, por mudança de campo magnético primário, adquirindo altas velocidades e, consequentemente, a transformação da energia cinética em raio-x, após o impacto destes com o alvo. Nesse processo, pode gerar energias da ordem de 10 a 30 MeV, o que permite atravessar facilmente 300 milímetros de aço. Um valor bem expressivo, não é?
Os aceleradores lineares e os Bellatrons são aparelhos destinados à inspeção de componentes com espessuras acima de 100 milímetros de aço. E as vantagens do uso desses equipamentos são basicamente porque são equipamentos de grande porte, né? E eles são aplicados, então, em dimensões maiores, né? Aqui nós temos uma imagem de um acelerador portátil do Bellatron, né? Aplicados aí a peças com espessuras acima de 100 milímetros de aço. Podemos atingir até 300 milímetros. Projetado para produzir um feixe de radiação de até 7,5 MeV. E ele produz filmes com alta qualidade, mesmo em altas espessuras. Agora, falando sobre os raios gamas, com o desenvolvimento dos reatores nucleares foi possível a produção artificial de isótopos radioativos através das reações nucleares de ativação. O fenômeno da ativação ocorre quando elementos naturais são colocados junto ao núcleo do reator e, portanto, irradiados por nêutrons térmicos que atingem o núcleo do átomo, penetrando nele. E isso cria, então, uma quebra, né, de equilíbrio energético no núcleo e, ao mesmo tempo, muda a sua massa atômica, caracterizando assim o isótopo. O estabelecimento do equilíbrio energético do núcleo do átomo é feito pela liberação de energia na forma de raios gama. Então, os equipamentos de raios gama, né, são usados em gammagrafia, né, que é chamada radiografia com raios gama, que requerem cuidados especiais de segurança, pois, uma vez ativados, emitem radiação constantemente. Desse modo, é necessário um equipamento que forneça, né, uma blindagem contra essas radiações que são emitidas. De mesma forma, é necessário dotar essa blindagem de um sistema que permite retirar calor da fonte interior para que a radiografia seja feita. Esse equipamento denomina-se irradiador. Os irradiadores compõem-se basicamente de 3 componentes fundamentais: uma blindagem, uma fonte radioativa e um dispositivo para expor a fonte. As blindagens podem ser construídas em diversos tipos de materiais. Geralmente são construídas com blindagem feitas de chumbo ou urânio exaurido, sendo contida dentro de um recipiente externo de aço, que tem a finalidade de proteger a blindagem contra choques mecânicos. Uma outra característica importante dos irradiadores que diz respeito à blindagem e à sua capacidade. Como sabemos, né, as fontes de radiação podem ser fornecidas com diversas atividades e cada elemento radioativo possui uma energia própria. Assim, cada blindagem é dimensionada para conter um elemento radioativo específico. Aqui nós temos o esquema do equipamento para gammagrafia industrial. Então nós temos o colimador, o tubo guia da fonte, que é flexível, né? Aí nós temos, então, conforme foi dito, a blindagem de urânio. E aqui o cabo de comando. Aqui nós temos um outro aparelho de gammagrafia industrial, usado fonte de radioativa de cobalto 60. Um outro equipamento, né, de gammagrafia industrial, do tipo irradiador gama, específico para fontes radioativas de selênio 75. Bom, as características físicas dos irradiadores gama, né, que são equipamentos dotados de parte mecânica, que permitem expor com segurança a fonte radioativa. A principal parte do radiador é a blindagem interna, que permite proteção ao operador aos níveis aceitáveis, né, de acordo com as normas e as regulamentações. Portanto, né, mesmo com o risco, né, de exposição radiológica, se armazenado em locais não adequados, isso pode ocorrer, mas de toda forma são seguros. O que mais diferencia um tipo de radiador do outro são os dispositivos usados para se expor à fonte.
esses dispositivos podem ser mecânicos ou com acionamento manual ou elétrico, ou mesmo pneumático. A única característica que apresentam em comum é o fato de permitir ao trabalhador trabalhar sempre a uma distância segura da fonte, sem se expor ao feixe direto de radiação. Então, os irradiadores gama são construídos através de rígidos controles de teste estabelecidos pelas normas internacionais, pois o mesmo deve suportar choques mecânicos, incêndio, inundação, sem que a sua estrutura e blindagem sofram rupturas, capazes de deixar vazar a radiação em qualquer ponto. Bom, considerações finais. Quando pensamos em automóveis, aeronaves, metrôs, trens, navios e outros, temos em mente que todas essas máquinas não poderiam ter um bom desempenho sem antes terem passado por um rigoroso controle de qualidade, onde envolve, diversos materiais que são utilizados na sua fabricação. E também os processos, principalmente aqueles processos de montagem, até mesmo com relação às especificações do projeto mecânico. Então, vale a pena dizer que a radiologia industrial tem participação importante em tudo isso. Os equipamentos, eles foram evoluindo, e com o passar dos anos foi dando origem ao que conhecemos hoje como radiologia convencional. Nessa modalidade, os princípios básicos desses equipamentos que emitem radiação são os mesmos utilizados na época de Roentgen, quando ocorreu a descoberta da radiação. Hoje em dia, o emprego das radiações ionizantes por raio-x ou gama para fins industriais é enorme e muito comum no controle de qualidade de processos e indústrias. Eles são considerados como os métodos mais aplicados dentro da categoria de ensaios não destrutivos. A radiografia industrial, comumente chamada gammagrafia, é um dos ensaios mais importantes para documentar a qualidade do produto inspecionado. Para finalizar, eu gostaria de ressaltar que, embora seja um procedimento fundamental, nem todas as empresas possuem condições financeiras de manter uma estrutura própria para a realização desses ensaios. Então, por essa razão, as empresas especializadas em radiografia industrial cumprem o seu papel ao garantir que empresas menores, ou até mesmo grandes companhias, tenham acesso a essas tecnologias. Por fim, para encerrar essa aula, eu estou deixando aqui um breve vídeo para que você possa visualizar um pouco mais sobre esse tema, ou seja, o ensaio destrutivo por radiografia. De antemão, desejo um abraço a todos, continue estudando o assunto, é um tema muito amplo, e até mais. Um dos desenvolvimentos mais notáveis dos últimos anos, ligados à ciência e à engenharia, pode ser atribuído aos métodos de ensaios não destrutivos. Eles investigam a sanidade dos materiais sem, contudo, destruí-los, contribuindo para o desempenho do produto conforme foi projetado. Hoje, a radiografia é um dos mais importantes e versáteis de todos os métodos de ensaios não destrutivos usados na moderna indústria.
empregando radiações altamente penetrantes, como raio-x e gama, a radiografia produz uma imagem visível permanente no filme, mostrando as condições internas do material inspecionado. As aplicações são as mais variadas, sendo empregada na indústria química e petroquímica, de caldeiraria, aeronáutica, naval e bélica, mecânica, automobilística, eletrônica, nuclear e outras. Os raios-x, assim como os raios gama, são formas de radiações eletromagnéticas, como a luz. Porém, se distinguem pelo poder de penetração nos materiais e seus efeitos ao interagirem com a matéria. No espectro eletromagnético, os raios-x e os raios gama ocupam a primeira posição em relação ao comprimento de onda. Em seguida, as radiações ultravioleta, luz visível e o infravermelho com valores maiores de comprimento de onda. Quanto menor o comprimento de onda, maior o poder de penetração. A radiografia é um registro fotográfico produzido pela passagem das radiações ionizantes através da peça. Para a aplicação do método radiográfico, é necessário selecionar o tipo de fonte de radiação, que depende das espessuras ou formas dos materiais a serem radiografados, do filme radiográfico ideal para o caso. Com esses parâmetros definidos, o cálculo do tempo de exposição é feito através de tabelas ou curvas específicas. Para complementar, são importantes as instalações usadas no laboratório de revelação, onde os produtos químicos e acessórios devem ser cuidadosamente mantidos. Isto inclui a agitação dos banhos de revelação, de lavagem e fixação do filme. Importante também é o controle da temperatura do revelador, que deve estar de acordo com a recomendação do fabricante. A manipulação do filme deve ser feita com cuidado para evitar marcas ou manchas que poderão mascarar a análise posterior do filme. O tempo de revelação, medido através do cronômetro de câmara escura, deve ser ajustado a partir da indicação da tabela de temperaturas do banho de revelação. As áreas mais expostas às radiações se tornam escuras, produzindo um grau de enegrecimento que depende da quantidade de radiação e será um dos parâmetros importantes a serem comparados com os critérios de qualidade do filme, após ter sido processado. Os aparelhos de raio-x industrial são formados por duas unidades, mesa de comando e unidade geradora, interligadas por cabos de energia suficientemente longos para a proteção dos operadores. A mesa de comando contém 3 controles básicos. Um timer que, previamente ajustado, determina o tempo de exposição. A miliamperagem, que controla a intensidade dos raios-x gerados na ampola, podendo ser continuamente ajustada, de 0 até 15 miliamperes em alguns modelos. A quilovoltagem,
que controla a energia dos raios-x liberados pela ampola e, portanto, é responsável pelo poder de penetração da radiação no material examinado. Pode ser ajustada até 320 kV nos aparelhos portáteis. Unidade geradora. Contém internamente circuitos especiais e transformadores de alta tensão que alimentam a ampola geradora dos raios-x, podendo a radiação ser direcional ou panorâmica, dependendo do tipo de ampola. A unidade geradora é dotada internamente de sistema especial de refrigeração por óleo e água ou gás, que evita o superaquecimento na ampola decorrente dos fenômenos envolvidos na transformação de energia elétrica em raios X. Para espessuras maiores, usa-se gama-grafia. O aparelho de gama-grafia industrial é dotado de 3 componentes. O irradiador contém a fonte radioativa e uma blindagem especial de urânio exaurido que reduz a intensidade de radiação do lado externo a níveis recomendados por normas internacionais de segurança. O cabo de comando, que é operado manualmente e conectado à parte posterior do aparelho. O tubo-guia, conectado na parte anterior do irradiador, conduz a fonte até seu terminal previamente posicionado em relação aos filmes. Os aparelhos de gama-grafia são, em muitos casos, mais vantajosos que os de raio-x, devido ao menor peso, a dispensa de energia elétrica para funcionamento, fácil operação e rapidez na exposição do filme. Entretanto, tais vantagens podem ser insignificantes diante da segurança e da boa qualidade de imagem dos raios-x. Reparem na diferença da qualidade de imagem obtida pelos raios-x e pelos raios gama. Para espessuras de aço acima de 60 milímetros, é recomendado o uso de fontes de radiações de maiores energias, como aceleradores lineares e cobalto-60, que permitem executar radiografias em peças com espessuras por volta de 500 milímetros. Neste caso, são essenciais construções adequadas e automatização na operação dos sistemas. Os aceleradores lineares para uso industrial são aparelhos semelhantes aos de raio-x, com a diferença que, no anodo de alto peso atômico e dimensões bastante reduzidas, origina-se um feixe de radiação com energia de 4 milhões de eletronvolt, ou seja, 12 vezes a energia média das radiações produzidas pelo sistema de irídio-192. A manipulação é conduzida por sistemas automáticos e a centralização do feixe de radiação é feita através de um raio laser de baixa potência. Observem o ponto luminoso sobre a solda. Emitindo uma alta taxa de dose de até 600 rads por minuto a 1 metro, o acelerador pode facilmente examinar 200 milímetros de aço em poucos segundos de exposição. A mesa de comando contém todas as informações necessárias para a operação segura do aparelho. O operador, após verificar todas essas informações no painel, seleciona a taxa de dose ideal para expor o filme, acionando em seguida o aparelho.
Neste momento, todas as portas de acesso ao recinto radiográfico são automaticamente trancadas. Sistemas similares de construção e segurança são também utilizados na manipulação de fontes de cobalto-60 ou irídio-192 com altas atividades, especialmente em fábricas que não dispõem de espaço físico suficiente para o isolamento da área mínima de segurança recomendada pelas normas básicas de proteção radiológica. As espessuras das paredes de proteção, construídas geralmente em concreto, dependem das dimensões da área interna livre, da energia das radiações produzidas e da categoria radiológica dos indivíduos a serem protegidos. Tais paredes, em geral, possuem espessuras variando de 60 a 80 centímetros para irídio-192 e até 1,20 m para aceleradores lineares. As dificuldades na manipulação de fontes de alta energia e os custos envolvidos nas construções complementares podem inviabilizar o método radiográfico. A exposição do filme deve seguir algumas técnicas recomendadas para facilitar o posicionamento e a interpretação da imagem radiográfica, assim como padronizar as disposições geométricas entre fonte, peça e filme. A técnica mais comum é chamada parede simples, vista simples. A radiação atravessa a espessura do material, projetando sua imagem no filme. A exposição panorâmica é um exemplo desta técnica, muito utilizada por ser extremamente produtiva. Nesta técnica, o operador distribui todos os filmes ao redor da peça a ser radiografada e posiciona a fonte do lado interno no centro geométrico da circunferência. Desta forma, numa única exposição, todos os filmes são igualmente irradiados. Para uso desta técnica, a fonte deve irradiar a 360 graus. Para a inspeção de soldas de tubulações, onde o acesso interno é impraticável, a fonte deve ser posicionada junto à solda do tubo. Neste caso, a técnica é denominada parede dupla vista simples, pois a radiação atravessa as duas paredes do tubo, projetando somente a imagem da seção de solda que está junto ao filme. No caso de soldas de tubulações de diâmetros menores do que 3,5 polegadas, a fonte deve ser posicionada distanciada do tubo e inclinada em relação à solda, de modo a projetar no filme uma imagem elíptica. Nesse caso, a técnica é denominada parede dupla vista dupla, pois além da radiação atravessar as duas paredes do tubo, toda a imagem projetada da solda será objeto de interesse. Para assegurar que a técnica radiográfica aplicada pelo operador foi adequada, deverá ser usado o indicador de qualidade de imagem. O indicador de qualidade de imagem é selecionado de acordo com a norma de inspeção e a espessura do material.
O indicador de qualidade de imagem deve ser colocado sobre a peça a ser examinada e, sempre que possível, do lado da fonte, exposto juntamente com o filme, de modo a projetar sua imagem através da peça. A qualidade de imagem será analisada em função do menor diâmetro do furo visível ou fio visível na radiografia após ter sido processada. O inspetor, além de analisar o indicador de qualidade de imagem, deverá também verificar a isenção de manchas sobre as áreas de interesse na radiografia. Deverá ainda avaliar a densidade óptica medida sobre as mesmas com um instrumento calibrado. Se houver nesse sentido alguma não conformidade, a radiografia deverá ser repetida. Através desses cuidados, as descontinuidades presentes no material serão avaliadas de acordo com critérios específicos, de modo a assegurar o desempenho do produto para a finalidade a que foi projetado. Preserva-se, assim, o patrimônio industrial, o meio ambiente e, principalmente, a vida. Todas as modalidades de ensaios não destrutivos devem ser conduzidas por pessoal devidamente treinado, qualificado e certificado, conforme programas e procedimentos escritos específicos. O programa de treinamento destinado à formação de inspetores para a radiografia industrial deve ser dividido em duas partes. A parte teórica, que deve conter informações básicas sobre os princípios físicos envolvidos no método, descrição de funcionamento dos aparelhos, procedimentos técnicos usuais, normas técnicas para radiografia e proteção radiológica. A parte prática deve abordar a operação dos aparelhos, o processamento dos filmes e a análise dos filmes radiográficos. Peças com qualidade, fabricadas em série a partir de ligas leves de magnésio, alumínio ou em plásticos, com espessuras reduzidas e de alta responsabilidade, encerram os principais problemas na inspeção de componentes nas indústrias automobilísticas e eletrônicas. Como observamos anteriormente, a radiografia consiste em um método de ensaio que envolve tempo, desde a preparação e processamento dos filmes até o resultado final.